Salve galerinha! Tudo certo, gente? Bom, hoje nós seguimos aí resolvendo as questões do Enem na reta final do Enem. E nós vamos hoje falar sobre um dos temas que mais caem e que não esteve presente no canal, o período do Brasil colônia. Acho que nós não falamos, acho que eu até gravei uma história em quase 3 sobre o Tratado de Tordesilhas, mas não publiquei ainda. Acho que a única coisa sobre o período do Brasil colônia. E é um dos períodos que eu estava levantando ali, né, as questões do Enem, e certamente é um dos períodos que mais caem tranquilamente, é um dos mais presentes na prova do Enem. Deixa eu me ajeitar que eu acho que eu não tô legal aqui. Bom, vamos lá. Bom, eu selecionei 2 questões sobre o período do Brasil colônia. Um deles, né, os dois, na verdade, eles trabalham com a seguinte lógica do estudante. E isso vocês têm que treinar, que é a associação entre texto e contexto. Só que não necessariamente, né, o texto vai pedir que vocês digam qual é o contexto, mas ele não vai falar, ele vai dar poucas pistas, inclusive, para nós entendermos aquele contexto. O que a banca está avaliando de vocês é se vocês conseguem identificar, por meio de termos indiretos, se estão falando de um determinado contexto e qual é esse contexto. Ou seja, é bem na lógica de trabalhar a associação entre esses períodos históricos. Certo, galera? Bom, o primeiro texto que eu peguei foi do Enem de 2016, uma avaliação do Enem de 2016, e ele pede para fazer essa associação. É a associação de duas conspirações que não viraram revoltas e que uma é muito famosa, né, porque inclusive foi trabalhada como política de Estado já, né, então quase todo mundo conhece, e uma outra é tão importante quanto dentro do seu contexto, até mais importante talvez, mas é pouco trabalhada. E esse é o ponto central, esse é o pulo do gato, né? Então nós vamos ver. A questão é a seguinte, né? Eu vou ler a questão e depois de eu ler a questão, nós vamos observar quais são as opções corretas, qual é a opção correta e quais são as erradas e principalmente por que elas estão erradas. Vamos lá. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário de outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso, ou seja, o que aconteceu na Bahia em 1798, diferente de tudo que tinha acontecido até então em termos de contestação política na América Portuguesa, é que esse de 1798 ele não toca apenas na questão de ser subordinado a Portugal. Ele está tocando em outra ferida também, certo? É isso que o texto está nos dizendo. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Bom, ou seja, né, diferente do que nós vimos em Minas Gerais em 1789, ou seja, quando nós estamos falando das Minas Gerais de 1789, nós estamos falando da Inconfidência Mineira de Tiradentes. É uma associação, o texto ele está falando na verdade sobre, né, o que acontece na Bahia em 1798 e faz esse link com o que acontece na Inconfidência Mineira de 1789. Bem, esse é um trecho aí de um livro, está ali a citação, certo? E posteriormente nós temos as opções. Mas antes a gente precisa tentar entender o que é esse evento que ocorreu na Bahia em 1798. Esse evento é a Conjuração Baiana, ou, né, a Revolta dos Alfaiates. Foi uma organização, né, que acontece ali na Bahia, que tinha como um dos elementos centrais a independência da Bahia,
né, ou seja, transformar a Bahia em um país independente, 1798, colônia. E a partir dessa independência, né, também avançar sobre outro ponto central, que era a abolição da escravatura. Esse é talvez o grande diferencial, por exemplo, em relação à Inconfidência Mineira. Na Bahia se defendia a abolição da escravidão. Embora, veja bem, na Bahia, né, o que vai acontecer é uma grande inspiração dos ideais iluministas. Eu já gravei sobre o iluminismo, vai sair, se é que já não saiu, enquanto eu lanço esse vídeo. O iluminismo ele vai inspirar a criação de repúblicas baseadas no ideal de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Esse ideal ele avançou ao mundo, é onde vai estar a base do Napoleão Bonaparte, onde vai estar a base dos filósofos iluministas. Como disse, já abordei isso. E para aquilo que nos interessa na Bahia, isso vai estar central na colônia de São Domingos, que é o Haiti, né, o atual Haiti, que vai inspirar, né, aquela colônia francesa, o Haiti era uma colônia francesa, a se rebelar contra o Império Francês e criar sua república. Uma revolta popular, uma revolta negra, uma revolta de escravos, muito bem sucedida, que consegue a independência da colônia e se transforma, né, no país do Haiti. Isso que vai acontecer vai inspirar os baianos a tentarem procurar também uma república, longe do Império monárquico de Portugal. Essa república ela vai ter como elemento central, como elemento catalisador, a criação, né, desse ideário de independência e igualdade e fim da escravidão. A Inconfidência Mineira também tem ideais iluministas, sim, né, mas ela não aborda em pontos centrais, né. Um dos pontos centrais que os inconfidentes não abordavam era a escravidão. Isso ficou distante dessa abordagem, até porque também não foi uma conspiração popular, foi uma conspiração de elite, né, em Minas Gerais, em razão da decadência, né, do período do ouro. Só tinha de fato, que era mais pobre, que era o próprio Tiradentes. E o que acontece com Tiradentes, todo mundo sabe, tem muito a ver com essa condição de classe do próprio Tiradentes. Certo, gente? Está contextualizado aqui a grande diferença entre o que vai acontecer em 1798 na Bahia com o que acontece, por exemplo, em 1789. E veja bem, o texto, embora ele aborde 1789, ele deixa claro para a gente uma coisa, de que o que vai acontecer na Bahia não teve precedentes. Era uma questão inédita. Agora nós vamos ler as opções e tentar achar qual a opção correta. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão, ou seja, né, no que eles queriam, de a. Eliminar a hierarquia militar. Galera, isso não está posto, né, a hierarquia militar não está posta na conjuração baiana. Então não faz sentido essa opção. Já descartamos de cara. Letra B. Abolir a escravidão africana. Sim, essa é a opção correta. Era o grande diferencial. Abolir a escravidão africana, porque era na Bahia é um estado que era, né, ainda é majoritariamente negro, com muitos escravos, e também passava por uma grande decadência, não posso deixar de falar disso, que era a decadência que vai surgir quando a Bahia deixa de ser a capital do Brasil. Nunca se esqueçam disso, e vai para o Rio de Janeiro. Isso traz um problemão financeiro, porque a sede da colônia passa a ser o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ele ganha mais agitos pelo ingresso de pessoas, que vai ser cada vez maior, para ir para as Minas Gerais. Tudo isso vai trazendo um contexto muito grave do ponto de vista, né, da decadência econômica na região da Bahia. E aí vai acontecer essa conjuração, que na verdade ela não saiu do papel, assim como Inconfidência Mineira, foi só uma conspiração que foi desarticulada antes. E muitos desses membros também influenciados, né,
também pela maçonaria, muitos dessa articulação da Conjuração Baiana, ou revolta dos alfaiates, porque os líderes eram alfaiates, eles vão ser presos, eles vão ser mortos, né, executados, decapitados, corpo decapitado, enfim, toda aquela crueldade para tentar dizer o seguinte: não tentem conspirar, veja bem, não tentem conspirar contra o Império Português, senão não vai dar certo, vai ter problema. Essa é a mensagem da coisa, ficou claro, galera? Essa é a mensagem da coisa. E o central aqui era a tentativa de abolir a escravidão, porque mesmo lá na Inconfidência Mineira, que também fizeram o que fizeram com o Tiradentes, esses caras não querem mexer na escravidão. E veja bem, a América Portuguesa, ela é, né, uma colônia feita com braços e corpos negros arrancados da África. Nunca se esqueçam disso. Ou seja, era o pilar central de sustentação. Esse país se constrói por meio da mão de obra escrava negra retirada do seu continente, por meio de tráficos negreiros, enfim, me empolguei. Mas o central aqui é esse é o grande diferencial, porque é uma revolta popular, não é uma revolta que nem é uma revolta, né? Uma conjuração ali, foi uma conspiração que ia sair do papel, acabou não saindo. Então esse é o central da coisa. Nunca se esqueçam desse detalhe, certo, galera? Então a correta é a letra B. Mas vamos seguir. C. Anular o domínio metropolitano. De uma certa forma, né, da metrópole, de uma certa forma, sim. Também a Bahia queria isso, só que Minas também queria. E nós estamos tentando entender a diferença entre as edições abordadas no texto, não as semelhanças, porque há semelhanças entre as duas: a inspiração do iluminismo, os ideais republicanos contra o domínio da coroa portuguesa. Tem semelhanças entre os eventos, mas tem uma diferença central, que é a questão da escravidão. Então, a letra C, ela está errada porque nós estamos tentando achar a diferença, não a semelhança, certo? Bom, letra D. Suprimir a propriedade fundiária. Não, também não tinha essa questão. E a letra E. Extinguir o absolutismo monárquico, que eles queriam fundar, na verdade, nos dois casos, né? Fundar uma república, mas não é o que vem ao caso, né? A grande diferença aqui é a letra B, tá respondida, certo, galera? Vou dar uma acelerada porque a bateria da câmera tá indo pro saco. Bom, vamos lá. Prova do Enem de 2019. Ano passado, nós temos um trecho aqui, tá? Que é o seguinte, vou ler agora para vocês um trecho de um jornalista publicado no jornal O Globo em 2015. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Ou seja, cresce no Rio de Janeiro e se estabiliza, né, na Bahia, que era até então, né, até metade mais ou menos, né, do século XVIII, era a capital. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Bom, nós temos um trechinho muito curto. E agora a gente tem que tentar entender o que sobre qual evento, né, que está relacionado a essa mudança do tráfego atlântico, que é o que está se dizendo. A Bahia sempre foi, né, o polo, por ser a capital do Brasil, etc., que recebia o maior número de escravos. A partir da segunda metade do século XVIII, a Bahia se estancou e o Rio de Janeiro disparou, junto também, né, com a mudança de capital para o Rio de Janeiro. Sobre qual atividade, né, está relacionado essa mudança do tráfego atlântico? Bem, aí nós temos 5 opções. O que o texto está nos pedindo? O texto está pedindo do estudante o seguinte, meu camarada. Ele está pedindo que nós tenhamos um domínio, né, de tentar entender o que está acontecendo pela segunda metade do século XVIII no Brasil colônia. Né? Se nós conseguirmos entender o principal evento que está acontecendo ali, a gente mata a resposta de forma tranquila. Ou seja, né, o texto associando ao contexto, que eu falei no início do vídeo. Na matéria, né, vamos lá, opção A. Coleta de drogas no sertão. Galera, isso
até aconteceu, mas lá um pouco mais no período pré-colonial, certo? No período pré-colonial. E nós não estamos ali naquele período pré-colonial, né, do início do século XV, do século XVI. Nós não estamos nesse período, nós estamos falando aqui do início, da segunda metade do século XVIII. Quem manja desse contexto já elimina a letra A. Letra B, extração de metais preciosos. Sim, essa é a correta. Por que essa é a correta? Porque é nesse momento que está acontecendo a mineração, a exploração de metais preciosos descobertos nas Minas Gerais. E quem vai, boa parte da galera que vai, de fato, fazer a extração do ouro, vai ser, né, a mão de obra escrava. E aí é uma loucurada o tráfico de escravos, enfim, né, o processo, né, de retirada da África de uma série de cativos para virarem escravos aqui, ela é absurda. E isso também se dá porque o trabalho nas Minas Gerais é totalmente desumano para fazer uma extração de ouro. Na verdade, até mesmo há um aumento de vinda de pessoas de Portugal mesmo, né? Que começam a vir, que ficam sabendo que tem ouro, acharam finalmente os metais preciosos que a coroa portuguesa tanto queria e só a tal da coroa espanhola tinha encontrado até então. Então é uma loucurada, né, a chegada de pessoas por navios. Então, galera, essa é a opção correta, porque se nós entendermos que a partir da segunda metade do século XVIII está acontecendo a mineração e a partir da mineração há uma demanda maior por escravos, nós conseguimos entender que o texto está falando sobre a letra B. Certo, galera? Letra C. Vamos ler as demais. Letra C. A adoção da pecuária extensiva. Bem, essa também é algo que não está de acordo com o contexto que nós estamos trabalhando. A letra D, retirada de madeira do litoral, ela também acontece no Brasil no período pré-colonial, né? A retirada principalmente ali do pau-brasil, sempre na costa, porque esse período pré-colonial ele é um período em que os portugueses não avançam muito. O maravilhoso historiador Sérgio Buarque de Holanda sempre dizia, né, que os espanhóis eles cavocaram o que deu, eles foram mais para dentro possível, e os portugueses não, os portugueses ficaram na costa. No maravilhoso livro Raízes do Brasil, ele destaca essa diferença, e aqui sim, né, na letra D, a retirada de madeira do litoral ela acontece, mas em outro contexto, em outra conjuntura. Até inclusive, quando acontece a mineração, que daí sim é o ingresso para dentro, há muito do trabalho dos bandeirantes, não tanto dos portugueses, e muito por iniciativa própria, não tinha muito da coroa portuguesa naquele contexto, né? E a letra E, exploração da lavoura de tabaco, que também não tem link com o que nós estamos abordando. Então, sim, é a letra B, a extração de metais preciosos é a opção correta dessa questão de 2019. Certo, galera? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, te inscreve, deixa teu joinha, compartilha para quem está estudando para o Enem na reta final, indica o nosso canal aí. Enfim, várias instruções aí, certo? Valeu! Tchau!